Obrigado, Lígia. Excelente, extremamente provocativa a apresentação. Eu penso que nós temos tempo para algumas perguntas, comentários. Boa tarde. Agradeço muito a sua palestra, extremamente interessante, esclarecedora. Diante disso tudo, é uma pergunta de um leigo, tá? Embora seja médica, eu sou leiga nesse assunto. A senhora vê perspectivas para doenças de cunho da parte de saúde mental, tipo esquizofrenia, o mesmo autismo, bipolar, tem alguma perspectiva dentro das células tronco, uma vez que tem alguns trabalhos mostrando que a esquizofrenia é falta de uma enzima, que o bipolar seria falta de outras proteínas e tal. Então, eu acho que a grande contribuição das células-tronco para esses tipos de doença, esquizofrenia, doença bipolar, depressão, não vai ser como agente terapêutico. Eu não acho que a gente vai tratar nenhuma depressão com célula-tronco. O que a gente vai conseguir usar é IPS de pacientes com esquizofrenia, com bipolar, com depressão, para conseguir gerar neurônios desses indivíduos e entender melhor a doença in vitro. E aí, a partir desse conhecimento obtido, com essas células, desenvolver talvez novas terapias que não envolvam célula nenhuma, né? Mas elas vão nos ajudar a modelar essas doenças in vitro de uma forma que a gente nunca conseguiu, né? Como é que eu ia conseguir neurônios de pacientes com doença bipolar, na quantidade que eu tenho, com a versatilidade que eu tenho. Então, entra no uso dessas células na pesquisa. Uma outra pergunta? Doutora, boa tarde. É um prazer estar aqui vendo a senhora. Sobre rins policísticos genéticos, a senhora tem alguma notícia para dar para a gente? Assim, alguma esperança? Olha, eu confesso que na literatura eu ainda não vi nada dentro dessa área de células-tronco endereçando essa questão de rim policístico genético. Então, enfim. O que não significa que não tenha, só significa que eu não vi. Lígia, são duas questões rápidas. Com relação aos fatores que a gente chama, alguns casos que funcionaram na célula-tronco adultos, foram provavelmente o efeito parácleo, nesses fatores de crescimento. E é possível a gente isolar ter esses fatores no meio de cultura. Queria saber se o seu laboratório já fez algum estudo em relação, alguns chamam até de secretoma, daí por diante. E outra pergunta, se vocês estão mexendo em desenvolver a cultura de células de epitélio pigmentado da retina a partir dessas matrizes que vocês têm. Olha, a primeira pergunta, quer dizer, isso é ótima pergunta. Então, vocês entenderam? Quer dizer, o que se viu muito com as células tronco adultas é que elas secretam fatores e o modo, a ação terapêutica delas viria disso. Então, será que a gente não pode produzir, em vez de injetar célula, injetar esses fatores? O meu grupo não trabalha com células adultas, a gente trabalha exclusivamente com células embrionárias. Mas tem alguns grupos, até no Brasil, trabalhando com esse secretoma, microvesículas, exossomas, o que essas células estão produzindo aí no meio de cultura que pode ter um efeito terapêutico. E quanto à segunda pergunta, não, eu acho que uma das coisas que as pessoas ficam muito decepcionadas é que terapia que eu estou desenvolvendo. Eu uso essas células para pesquisa básica. A gente está tentando entender o funcionamento do cromossomo X durante o desenvolvimento embrionário, mas a gente fornece as linhagens de células embrionárias e a gente treina muita gente para manipular essas células. E eu sei que o grupo da Meire Sogaiar, lá no NUCEL, lá na USP, está trabalhando no desenvolvimento de células do epitélio pigmentado para regeneração da retina. Pergunta bem experimental. Hoje em dia, sabe que a maioria dessas doenças que se propõem entender
com potencial a utilizar as terapias, ou células pluripotentes, ou qualquer uma das diversas linhagens, são doenças cujo desenvolvimento depende muito da microbiota e também do microambiente onde está acontecendo, né? Ou seja, obviamente que o ambiente inflamatório que tem naquele ambiente ali, ele modifica completamente a função ou até a divisão ou as funções das células que estão locadas naquele local. E, obviamente, a microbiota também interfere com isso. Obviamente, se imaginarmos a utilização de células pluripotentes, por exemplo, certamente ela vai encontrar uma variação das barreiras do intestino que vai interferir, ou seja, a microbiota, os constituintes das bactérias vão atingir a corrente sanguínea e provavelmente interfere com a proliferação ou até mesmo o alojamento dessas células no local. Quem trabalha na área tem olhado isso, o papel da microbiota e também o microambiente inflamatório? Então, o papel da microbiota eu ainda não vi. Mas essa questão é importantíssima. Quer dizer, a gente está falando de um cenário muito simples, né? Eu tenho lá meu coração infartado, eu produzo a célula, jogo lá e está tudo bem. A célula vai encontrar um ambiente absolutamente hostil ali, né? Totalmente diferente. E é um desafio, né? Então, quer dizer, a coisa pode ser mais complexa. Então, por enquanto, o que eu vejo é o pessoal injetando a célula lá e torcendo para dar tudo certo. Tem grupos, por exemplo, o grupo do Krieger, do Zé Eduardo Krieger, lá no INCOR, ele trabalha muito, ele está estudando essa questão de como é que eu ajudo essa célula a se integrar. Então, ele faz alguns experimentos misturando as células com diferentes matrizes para ver se isso ajuda aquela célula a se fixar ali onde ele quer que ela fique. Existem pesquisas. Agora, esses ensaios clínicos que eu mostrei para vocês, o pessoal ainda não está trabalhando em melhorar ou tentar modificar de alguma forma o ambiente que vai receber essas células. Estão colocando lá e torcendo para que elas se virem.